Olá, boa noite a todos. Vou aguardar um pouquinho para as pessoas irem entrando. Estão me escutando bem? Boa noite, Nayara. Boa noite, Altair, Valdir. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live hoje. Primeiro eu queria agradecer imensamente a fundadora Fernanda, né, por ter feito ontem a live com o Manuel. Eu estou me recuperando ainda da minha última aplicação de quimioterapia, mas o dia de hoje eu já tinha combinado com a Gabi e eu não ia deixar de vir aqui nesse momento, porque ele é um momento muito importante para mim, né? E acredito que para a associação e para todos os nossos seguidores aqui, né, que acompanham a nossa página. É um motivo de muito orgulho para a gente poder trazer a Gabi aqui hoje. A gente tem que ter esse olhar diferenciado, a gente tem que desmistificar muitas coisas. Boa noite, professora Silvana. Boa noite, Fernanda, entrou aí também. Estou agradecendo aqui, Fernanda, por você ter feito a live de ontem. Hoje eu ainda estou um pouquinho debilitada, mas eu dou conta. Qualquer coisa, se a Fernanda entrar, vocês já sabem que é que eu não estou muito bem, tá? Mas por enquanto tá tudo bem e a gente vai levando numa boa. A primeira o primeiro motivo da Gabi estar aqui hoje com a gente, né? E é um dos mais importantes, é que a gente pare de mistificar o autismo, né? Existem várias pessoas, né? São pessoas de várias formas, com várias características, assim como qualquer um de nós. Então, alguns de nós temos dificuldades para andar de bicicleta, para dirigir, outros têm dificuldade para falar em público, outros têm dificuldade para ressignificar as coisas da vida, e assim acontece com cada um autista também, né? E hoje é um motivo de muita alegria para nós, da Aspas, receber a Gabi aqui e a Romélia. Eu vou chamar elas aqui. Olá, meninas! Ah, só Tudo bem? pela Que alegria receber vocês. bem. Gabi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo bem também. Romélia, é um prazer imenso ter vocês aqui. Gabi, eu tô muito emocionada. Hoje é um dia assim, eu tô muito feliz nos últimos dias, que eu tô cheia de conquistas aqui minhas também, mas hoje é um dia muito especial pra gente ter vocês com a gente aqui, né, nessa live, para contar um pouquinho de como tudo aconteceu, da história da Gabi, da sua história, Romélia, né, com esse universo, como é que você entrou aí no mundo do autismo. Primeiro, eu queria agradecer muito vocês por terem topado. E se vocês acharem que a gente pode ir continuando, a gente vai continuando. Se a gente achar que deve interromper, a gente interrompe. O momento é seu, Gabi. É todo seu. Então, o que você achar, se achar que a gente deve continuar, a gente continua. Qualquer coisa, é só me sinalizar que a gente encerra e a gente vai tentando fazer um trabalho lindo, como você já mostra para a gente nas suas
redes sociais e eu tenho o prazer de acompanhar, tá bom? Uhum. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, tá? E depois a gente vai fazendo as perguntas. Gabi, se apresenta para a gente. Boa noite, meu nome é Gabriela, tenho 28 anos e sou autista. Romélia. Então, boa noite, Dani. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Dani, é um prazer enorme. Agradeço muito o seu convite. E é uma emoção a gente estar aqui junto com você, e principalmente porque eu tenho visto o quanto as nossas histórias têm em comum, né? A minha e a sua. E Verdade. isso é muito bacana. Embora a gente não se conheça, né? Eu estou te vendo pela primeira vez. Mas eu sei de você sempre pelo que a Gabi me conta e agradeço muito o carinho que você tem com a Gabi, a atenção que você sempre deu a ela. Acho isso muito bacana e te agradeço muito, muito mesmo. Imagina, tô emocionada, desculpa. Não tem que se desculpar por isso, não. Então, meu nome é Romélia, eu tenho 56 anos, eu sou professora especializada em educação matemática e sou mãe da Gabi. Essas são as coisas mais importantes que eu tenho a dizer a meu respeito. Vamos lá. Gabi, com quantos anos você recebeu o diagnóstico de autismo? Eu recebi o diagnóstico quando eu tinha 22 anos. Tá. Qual é a... Só um minutinho, Gabi. Romélia, conta para nós um pouquinho como é que foi essa busca desse diagnóstico, por que que vocês resolveram buscar, o que que aconteceu que deu esse gatilho aos 22 anos, né, de descobrir o que estava acontecendo, o que aconteceu com a Gabi que vocês começaram a buscar esse diagnóstico? Olha, a gente sempre, desde que ela nasceu, ela trouxe algumas dificuldades, o desenvolvimento não acompanhava o desenvolvimento das crianças da idade dela. Ela demorou muito para falar, ela demorou muito para andar, ela teve sempre, a questão sensorial sempre foi muito problemática, né? Ela tem, isso é muito forte nela. E várias outras características que nos faziam assim, a pensar que alguma coisa não estava bem, alguma coisa estava meio fora do lugar e a gente não sabia o que era. Uhum. E foi uma luta, porque foram 22 anos em busca de respostas, né, para muitas coisas, com muito sofrimento, com muitos embates, né, com muita dificuldade, com muitos erros e acertos, porque quando você não sabe com o que você está lidando, você comete muitos erros, né? Sem querer, às vezes na melhor das intenções, mas você faz muita bobagem. Né? E eu não entendo até hoje como que a Gabi passou conosco, né, por muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicopedagogos. Ninguém nunca ventilou a hipótese de autismo. Então, a gente chegou nesse diagnóstico aos 22 anos, quando ela estava com 22 anos de idade. O pai dela, que tinha problemas psiquiátricos, o pai dela fazia um tratamento em Belo Horizonte com uma psicóloga, e conversando com essa psicóloga sobre a Gabi, essa psicóloga ventilou a ideia, ela falou na síndrome de Asperger, que é o ponto mais brando do espectro autista. E aí ela sugeriu que a gente procurasse em Belo Horizonte o Dr. Walter Camargos, que é um especialista em autismo. E aí as coisas começaram a se encaixar e a fazer sentido. Mas demorou 22 anos. Eu costumo dizer que assim, nós temos, né, algumas mães na associação que tiveram um diagnóstico mais tarde, e elas sempre trazem essa angústia, né, de descobrir o que está acontecendo, né, por quê e qual é a consequência disso, o que fazer para ajudar. E é muito... Eu tive 2 diagnósticos do Pedro muito bebê, né? Então, eu não passei por isso,
mas eu sei qual é a sensação depois de você saber com o que você está lidando, né? Porque quando você sabe com o que você está lidando, abre um leque de oportunidades de se estudar, de se ler, e assim, eu acho que o mais importante dentro dos quadros de autismo é de entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes você fala assim, o que está acontecendo? O que você tem, né? E essa angústia, tanto da família quanto do próprio autista, de conseguir entender o que é que está acontecendo com ele, com o corpo dele, né? E quando você tem ferramentas para poder explicar o que está acontecendo, facilita bastante, porque a gente sabe e sabe traduzir o que está acontecendo para a gente e para eles, né? Acho que é o grande diferencial do diagnóstico. Exatamente. Gabi, opa, peraí. Mas você disse, Romélia, que então não havia essa desconfiança. Ninguém alertou antes que pudesse, cogitou que pudesse ser uma questão relacionada ao autismo, em momento Não. algum. Aliás, a única pessoa que uma vez me falou isso, a Gabi já estava com 19 anos, e um professor amigo meu, que pedagogo, pedagogo, um professor cubano, amigo meu, pedagogo, e ele trabalhou durante 15 anos lá em Cuba. Ele era professor primário, lá em Cuba fala professor primário, aqui seria o professor das séries iniciais. Sim. E ele foi professor primário durante 15 anos, trabalhando justamente com crianças portadoras de necessidades especiais. Então, ele tinha lidado muito com autistas. Ele foi a primeira pessoa, quando ele conheceu a Gabi quando ela tinha 19 anos, e observando, e também pelas minhas queixas, pelo que eu comentava, ele falou assim, isso está me parecendo um caso de autismo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Ela estava com 19 anos. Então, Imagina. Gabi, conta pra gente como é que diferença que isso fez na sua vida. Então, minha vida melhorou assim, eu diria que uns 100%. Que bom. Porque foi fundamental para o meu autoconhecimento, né? Uma coisa é a gente sofrer sem saber por que está sofrendo. Outra coisa é a gente saber o que causa tudo isso. Aí, então, melhorou muito. Eu imagino, Gabi. Eu acompanho você e eu vejo a riqueza de detalhes nos seus coloridos, nas suas escritas, né? E isso me encanta muito, sabe? Porque a gente cria estereótipos de pessoas de acordo com o que a gente vê, né? Então, quando a gente consegue conhecer aquela pessoa, e hoje eu estou realmente muito emocionada de estar falando com você, porque a gente só se fala pelo WhatsApp, a gente se fala pela internet, e fazer essa troca e ver que ali, atrás daquelas linhas e daquele colorido, e do seu inglês, que eu preciso aprender, Fernanda sabe da minha luta com o inglês, porque o Pedro também tem habilidades com o inglês, mas eu não. Então, você vai me ajudar com o inglês, vou te colocar uma missão na sua vida, mas é muito é muito gratificante para mim poder acompanhar você através das redes sociais. E eu li o seu primeiro relato, eu já acompanhava você, eu não sabia que você era autista, e eu li o seu primeiro relato quando você abriu para todo mundo que você era autista. E eu tive um orgulho tão grande de você, sabe, de ver a sua. Porque a gente sabe do quanto a gente se expõe. Quando eu resolvi abrir nas minhas redes sociais o meu tratamento com câncer, eu fui muito criticada. Para mim não fazia diferença aquilo, porque a minha intenção era mostrar para pessoas que passavam pelas mesmas coisas que eu, que era possível a gente viver, que a gente ia ter dias ruins, ia ter dias bons, mas que era possível a gente ter uma vida bacana. E eu vejo muito isso em você, sabe, Gabi? E eu até falei com a sua mãe no dia que a gente conversou no WhatsApp, um dos projetos assim que eu tenho mais sonho em poder fazer, lógico, né? Acima de tudo tá ali o tratamento para os meninos, as famílias e tal, mas um projeto específico que é meu grande sonho, porque o meu filho também está caminhando para a adolescência, né? E depois ele vai ser adulto, é encontrar vocês, colocar vocês, né? Os autistas em contato um com o outro. Saber que tem autistas.
Oi? E os pais também, né? E os pais também. Esse movimento dos pais, ele naturalmente ele acaba acontecendo, né? Mas os autistas, eles não estão se encontrando. Eles não estão fazendo esses vínculos e formando seus grupos, né? Para eles poderem conversar, para eles poderem trocar ideia, namorar, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente precisa fazer esse movimento acontecer e treinar mercado de trabalho, faculdade, enfim, proporcionar os direitos que vocês têm, né? E eu fico muito feliz de poder conversar com você e mostrar para todo mundo o que eu estava vendo, sabe? Eu estava vendo você, mas eu queria mostrar isso para todo mundo. E que bom que vocês aceitaram. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Gabi, agora a gente vai tocar num assunto que é um assunto que muitas famílias têm é, bastante, tem histórias boas, tem histórias legais, mas tem histórias também muito ruins, que é a escola. Como é que foi a escola para você, Gabi? Mas não vou negar, não. Pra mim foi uma tortura, viu? Eu imagino. A maioria dos autistas trazem essa informação, assim como você, sabe, ô Gabi? Eu sempre conto nas lives que eu faço que o Pedro foi o primeiro autista de todas as escolas que ele passou. E assim, ele foi muito privilegiado, porque ele encontrou dificuldades, encontrou, mas ele também encontrou muito acolhimento, né? E assim, ele teve amigos que foram bacanas com ele, que até hoje se comunicam com ele, mesmo com todas as dificuldades da comunicação do Pedro, né? O Pedro é um menino que verbaliza, mas ele tem muita dificuldade no diálogo. Então, assim, eu sei do quanto pode ter sido difícil, mas só vocês podem traduzir isso, né? Qual era a maior dificuldade para você, Gabi, no ambiente escolar? Para mim, eu acho que foi acompanhar os outros alunos nas matérias, principalmente nas exatas, que eu sempre tive muita dificuldade. Uhum. Até em matemática, na matéria da minha mãe, eu vivia de recuperação. Eu imagino. Dani, você pode imaginar a vida escolar da Gabi sem um diagnóstico. Com o diagnóstico, a gente já enfrenta grandes desafios. A Gabi não tinha um diagnóstico, quer dizer, não estava claro para ninguém, nem para nós, nem para mim, como mãe dela, que era sua mãe dela, não estava claro o que se passava. Então, foi sem exagero, foi um sofrimento para ela e para mim também, porque eu acompanhava de perto, eu vivia na escola, e uma coisa que assim, não vale a pena ficar lembrando, porque essas coisas ruins a gente é melhor não levar adiante. Mas, assim, essas histórias têm que ser contadas para que não se repitam, né? À medida que a gente vai contando, as pessoas vão aprendendo e com as nossas experiências talvez possam vir a sofrer menos. Então, foi um sofrimento muito grande e a Gabi foi toda a vida escolar dela, ela sofreu muito assédio, muito bullying, as crianças e os adolescentes faziam muita maldade com ela, mas muita, não era pouca não. E felizmente, a ingenuidade dela, ela sempre teve uma ingenuidade muito, muito maior do que a meninada na faixa etária dela. Uhum. Isso protegia ela de alguma forma, porque muitas vezes ela era vítima das maiores maldades, assim, que a gente não acredita, mas ela não... Eu enxergava, eu via aquilo, e sofria muito, mas ela não via, não. Ela não... Muitas vezes ela não chegava a perceber. Mas outras vezes era uma agressão assim, mais ostensiva e que causava sempre muito sofrimento. Né? Eu sinto muito por vocês terem passado isso, sabe? Sinto muito por todas as famílias que ainda passam. Que a gente possa, com esses movimentos que a gente faz, que eu brinco que é uma gotinha, né, no meio de um oceano, mas que a gente possa conscientizar as pessoas de que é um ser humano, né? E que a gente possa educar os nossos filhos e os nossos netos para que respeitem o próximo. Eu sinto muito mesmo. A gente tem outra história, assim, bem triste no nosso convívio, né?
Mas eu sinto muito mesmo e que a gente possa fazer diferença, né, na vida das pessoas e não deixar que isso se repita, né, Gabi? Vai contar Ô, daquela vez? ô Dani, é só um parênteses, o quanto as pessoas têm dificuldade em lidar com o diferente, apesar de que no discurso isso pareça que já avançou, mas na prática não. Uma vez eu fiquei muito triste, eu chorei de ler um relato de uma pessoa, de um garoto albino, o garoto era albino, e ele contando o tanto que ele apanhou porque ele era albino. Apanhava na escola, apanhava na rua, as outras crianças se juntavam para bater nele, por quê? Qual era o único motivo? Ele era diferente, a cor da pele, traços diferentes. Essa diferença fazia com que ele fosse saco de pancada, né? Então é assim que essas pessoas muitas vezes, infelizmente, é assim que essas pessoas são tratadas ou são recebidas, né? É muito verdade. Outro dia eu contei da Helena aqui, não sei se vocês ouviram na live, acho que foi com o Altair que eu contei da Helena. Ela não vê a dificuldade como porque foi criada, né, com o irmão desde muito pequeno, com muitas dificuldades. E Helena foi uma menina que, com 1 ano de idade, começando a andar, eu tinha que falar para ela: senta que seu irmão está em crise, senta, me ajuda, eu preciso que você fique quieta, sentada. Então, assim, eu passei muitas situações com ela que eu tive muito medo desse crescimento dela como seria, né? E ela se mostra cada vez uma pessoa mais humana. Eu falo dela, mas a Maria também. A Maria porque regula muito idade com o Pedro. Mas a Maria comprava briga direto do Pedro na rua. Mas a Helena é porque tem uma distância maior entre eles. Então, a gente vê que eles não têm preconceito nenhum. Então, quando a Helena vê que tem alguém que tem um pouco mais de dificuldade que ela ou que é diferente, às vezes ela até pergunta, sabe? Pergunta por quê, quer entender. Mas ela pega na mão e leva e vai brincar e empurra se não estiver dando conta de andar sozinho. É natural dela. Então, quer dizer, é a gente, sabe? A gente tem que mudar. É a gente que põe isso na cabeça deles, porque eles não têm, né? Então, que a gente possa fazer esse caminho de mais respeito, né? Pelas diferenças, porque afinal, quem é igual a quem, né? Quando eu raspei o meu cabelo, ela ficou, né, já tinha conversado com ela e ela ficou muito abalada, chorou muito, e a primeira coisa que ela disse foi, vão rir de você. Aí eu falei, não, filha, ninguém vai rir da mamãe. A mamãe está em tratamento, todo mundo sabe que a mamãe está se cuidando. E para eu melhorar, eu preciso que o meu cabelo caia. Senão eu não vou melhorar. Contei para ela, expliquei o que era. E aí ela virou para mim e falou assim, quando eu acabei de raspar a cabeça: mãe, você tá igualzinho o Pedro, porque o Pedro tava careca. E naquele momento acabou aquilo para ela, né? Então, é só para ilustrar realmente o quanto para eles, né, o quanto para a criança, isso é natural e que a gente consiga, sabe, preservar isso nas crianças e na gente, né, Romélia? Que acho que a gente tem muito preconceito, a gente tem muitas coisas a superar, mas que essa geração que vem atrás da gente, que ela venha melhor do que a gente um pouquinho, né? Com certeza. Gabi, você precisou de adaptação no seu currículo? Como é que você fez? Com tantas dificuldades, como é que você fez com a sua vida escolar? Então, não teve adaptação porque não teve diagnóstico antes, né? Mas aí você tinha que cumprir com todos os requisitos do currículo. Dos alunos Senão você normais. era reprovada. Aí tá aí a importância, né, do diagnóstico, né? Eu já quase fui reprovada, né? Não, acho que na oitava série. Quase foi Eu reprovada. imagino. Com as dificuldades na matemática, né? E em química também na matéria do meu pai. Também? Ai, Gabi, coitado dos seus pais, dos dois ainda. Que comédia. É bem difícil, eu imagino, porque os dois professores dentro de casa, né? Só um minutinho, Gabi. Gabi, conta pra gente mais uma coisa. Você fez faculdade ou você pretende fazer faculdade ainda?
Eu pretendo, sim, ir justamente de psicologia. Para poder, Psicologia? aham, pra Ah, que poder, delícia! poder ajudar pessoas como eu, né? Lindo, Gabi. Lindo, lindo. Que lindo. A letras não, Gabi? Não, eu já pensei em Não. letras, mas eu mudei para psicologia. Que legal. Muito O bom legal. é que ela Eu tô tem perguntando talento, da letra. Oi? o bom é que ela tem talento para as duas coisas. Se ela mudar de ideia, tem a opção Não na é? letra, né? Pois é, eu tô perguntando da letras porque eu sei das suas habilidades com a língua inglesa. Tem outra língua, Gabi? Não, ainda não, mas eu tenho vontade de tentar aprender italiano. Olha, o inglês é o seu forte. E a escrita também. Você escreve muito bem, né, Gabi? Aham. É muito profundo o que você escreve. Eu gosto muito de ler. E o colorido? E as mandalas? As mandalas agora eu tô meio chateada que eu ando meio sem inspiração, sem muita vontade. É assim mesmo, né? Quando eu comecei a escrever lá na minha página, eu não consigo escrever, sentar e escrever, sair escrevendo. Tem que ter alguma coisa mais forte, assim, uma emoção mais forte para eu conseguir escrever. E é muito bom quando a gente escreve, quando a gente sabe que a gente, né, botou o sentimento para fora e as pessoas conseguem ler e reconhecer o que a gente está passando, né, Gabi? É a melhor coisa. É muito bom. Eu adoro suas mandalas, viu? Você pode voltar à sua inspiração, que eu gosto muito de acompanhar suas mandalas. É, agora conta pra gente uma coisa que a gente fala muito no autismo, mas que às vezes as famílias não têm muito acesso a isso, principalmente quando são casos mais graves, mas que é bom a gente chamar atenção para esse assunto, porque eles existem e esses pontos são as maiores qualidades do autista, de onde a gente pode pegar essas habilidades e florescer o profissional, a comunicação. Fala para mim, Gabi, do tão falado hiperfoco. Qual é o seu hiperfoco, Gabi? O meu maior hiperfoco, a minha mãe tem trauma dele. É a dupla Sandy Júnior. É muito engraçado. Você gosta muito, né, Gabi? Muito fã. E eu passei 4 anos na minha adolescência, só ouvia Sandy Júnior, não aceitava ouvir mais nada. E a gente tinha que ouvir junto, né? Tem que ouvir junto. Aqui já foi Peppa Pig, aqui já foi dinossauro, aqui tem de tudo também. De época em época a gente tem alguns hiperfocos aqui, sabe? Mas até que com música o Pedro é bem eclético, assim. Mas não é qualquer música que ele gosta de escutar gente cantando, não. Sabe? A gente cantando, não. Ele é que escolhe o que ele quer cantar. Ele pode cantar à vontade, a gente não. Mas é muito engraçado, né, Gabi? Como que o hiperfoco, ele... Conta pra gente o que ele te dá. Eu ia falar, mas eu queria te perguntar. Qual é a sensação que você tem quando você está vendo uma coisa que você gosta muito? Como que você se sente? Eu sei que pode parecer loucura, mas às vezes eu sinto como se eu conhecesse ele, como se eu fizesse parte da família dele. Eu sei tudo deles mesmo. É uma coisa que você gosta, né? Até Eu chorei, vejo quando você gosta. eu até chorei muito porque eu não fui no show em 2019. E quando Essa a dupla pandemia tem que acabar logo, né? Ô Dani, eu tenho duas historinhas assim rápidas para ilustrar isso. Quando a dupla separou, ela ficou de mal deles, assim. Ela ficou um tempo assim, não queria. A Sandy principalmente, assim, ela tomou raiva da Sandy. Eu sempre gostei mais do Júnior. Ela não aceitou a separação da Um dupla. absurdo a Sandy fazer isso, né? Até hoje eu só ouço os dois juntos, não ouço os dois separados. E uma outra coisa engraçada que aconteceu quando ela cismou com essa dupla, ela é cismada até hoje, mas menos. A coisa já foi assim extremamente focada, assim, excessivamente focada. Uma coisa engraçada que aconteceu é que ela colecionava os CDs e DVDs. Tudo que eles lançavam, ela corria e comprava e ela tinha a coleção inteira. Até hoje eu tenho todos os originais. Aí um dia ela começou a pensar assim, não, e se esses DVDs ou esses CDs um dia estragar? Aí ela foi e fez uma cópia de todos.
é uma coleção imensa, ela fez uma cópia. Aí depois ela pensou, não, mas e se a cópia também estragar? Ela foi e fez outra cópia. Ah, não, Gabi! Quando chegou na quarta, eu falei, minha filha, você vai morrer afogada nesses CDs e DVDs. Chega! Aí, vira e mexe, a mãe tem que entrar, né? E intervir. E aí eu intervi na quarta e falei, não, chega, você não vai fazer uma cópia a mais. Porque senão aquilo não ia ter fim, sabe? Ela ia copiar. E não tem mesmo, não. Aqui em casa, se o Pedro começar uma atividade e ele não terminar, ele fica enlouquecido. Então, até você explicar para ele, falar, meu filho não precisa fazer isso. Outras tecnologias vão acontecer, né? Outras coisas vão acontecer. O Pedro, para ele entender, Romélia, o dia que acabava a luz, que acaba a internet até hoje dá problema aqui em casa. Agora ele fala assim, eu vou ligar para a Conecta. Eu falei, liga para a Conecta, reclama com a Conecta, porque a internet está aqui, está paga, está aqui, reclama com eles porque a gente não tem internet. Mas é assim mesmo, né, Gabi? A gente fica ansiosa, mas depois consegue entender que é possível recuperar o CD se acontecer alguma coisa, né, Gabi? Ano passado, exatamente há um ano, eu estava justamente vendo a live deles. Eu lembro. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Gabi, tem muitas mensagens aqui. Eu queria que ficasse gravado a quantidade de mensagem bacana que tem aqui para você, inclusive da professora Silvana, dizendo que você já pode ser uma candidata a estágio na Aspas. Ai, Gabi. Tá vendo? Legal. Tem muitas mensagens legais aqui. Opa, peraí. Falando que linda live. Você tem uma grande missão, minha querida Gabi. Foi a Marileia que mandou para você. Aí tá falando que você não sabe matemática porque sua mãe sabe por vocês duas. É a Lília. Tem um monte de mensagem bacana aqui. Muita coisa legal. Muitos corações subindo. O Bernardino tá falando que agora ele entende por que a Gabi fica super emocionada quando me vê. É meu tio, irmão mais velho da minha mãe. Ah, a gente ouve Sandy Júnior com algodão no ouvido. E dá para aguentar. Foi a Lília que falou, hein? Minha tia também. Que legal. É muito gostoso esse acolhimento, né, da família, esse reconhecimento. O Altair tá falando aqui, que linda, Gabi. Saudade de você, Gabi. Pauline. Mamãe está mandando um beijo. A Pauline falou. Filha da Déia. Ô, Gabi, na verdade é para sua mãe. Romélia, qual que foi a maior dificuldade durante a vida da Gabi no que diz respeito à sociedade? O que você acha que já mudamos e o que precisamos mudar? Então, a maior dificuldade é essa, né? Eu penso que essas questões que têm a ver com direitos humanos, que não é só o autismo, mas tantas outras questões, elas têm que passar primeiro pela informação, por isso a conscientização é importante, por isso esse mês da conscientização é importante, né? Depois disso, o próximo passo, eu penso que é o conhecimento, você tem que entender aquilo, com o que você está lidando, o que se passa com aquelas pessoas, por que aquelas pessoas se comportam de certas maneiras, que não são ditas padronizadas, mas por que tem que ser também, né? E depois da compreensão, eu acho que o próximo passo é o acolhimento, é o acolher no coração. Então, é você trazer aquilo para a esfera do sentimento. Só aí é que eu acho que as coisas avançam de verdade. Então, eu penso que as nossas sociedades, atualmente, a gente avançou no sentido da legislação, no sentido da teoria, né? Hoje se fala sobre as coisas, estabelece um dia para celebrar a luta por determinada coisa. Existem amparos legais, existe uma série de coisas na teoria, mas na prática eu acho que a gente precisa avançar muito ainda. Nós como sociedade, nós todos, como indivíduos e como sociedade. Isso significa que essas ideias, a gente ainda está talvez no passo da informação, nem sei se a gente já chegou na do conhecimento, não.
E o sentimento nós vamos levar um pouco mais de tempo, nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência, e por isso a importância da nossa luta, por isso a importância do trabalho que você faz na Aspas, por isso a importância de um momento como esse, né? De estar aqui, você vê até o enquadramento aqui no celular, eu estou aqui na retaguarda, esse é o meu papel na vida da Gabi, né? Sempre esse suporte, sempre essa retaguarda, sempre e eu falo muito tranquilamente desse desconhecimento generalizado, porque para você ter uma ideia, eu entrei na justiça para pedir a curatela da Gabi, para conseguir para ela algumas questões relacionadas à vida civil que ela não dá conta de gerenciar e que ela precisa desse meu suporte. E ela já estava, imagina, com 22 anos o diagnóstico, a Gabi já estava num ponto assim, um dia o cartão dela foi clonado, Eu ia falar isso. e a moça que atendeu, nós ligamos para relatar o problema, e a moça que atendeu só aceitava falar com a Gabi. A Gabi não entendia nada que ela falava e ela não conseguia se comunicar com a Gabi. E a moça não aceitava falar comigo, né? Depois teve um episódio também na Receita Federal, que teve um problema na declaração de imposto de renda, e só falam com o titular. Eu que faço a declaração dela, mas ela, pela idade, ela teria que responder. E ela não sabia, ela não entendia nada daquilo que estava ali. Quando dá problema na internet também, eu tenho muita dificuldade. Então, assim, na Receita Federal, ainda eu encontrei um atendente, um funcionário público, né, felizmente, que eu expliquei para ele, eu ainda não tinha documento, eu expliquei para ele, falei assim, olha, a situação é essa e essa, se você quiser que a coisa se resolva, você vai ter que conversar comigo. E aí ele entendeu, aceitou e conversou comigo e tudo se resolveu. Então, eu fui para a justiça em busca para que eu puder oficializar o que eu já fazia extraoficialmente. Todo esse amparo, essa sustentação, né? Esse trabalho de retaguarda eu sempre fiz. Só que depois que ela atingiu a maioridade, isso tinha que ser legalizado, senão eu ia ter, ela e eu teríamos muitos problemas. Então, para você ter uma ideia, a primeira entrevista que nós fomos fazer no fórum, com juiz, advogados, etc., eu não podia falar. Eu sentei perto, a entrevista era com ela. E as perguntas que eles fizeram para a Gabi: qual a estação do ano que vem depois da primavera? Quanto que é 3 mais 2? Ficou claro para mim, assim, eles acham que o autista total. Eles acham que um autista é uma pessoa mentalmente incapaz. Quer dizer, a pessoa não tem ideia do que seja o autismo. Sim. Né? Eu tenho uma aluna na universidade que é autista e por conta disso ela se aproximou muito de mim e ela me contou que uma enfermeira outro dia perguntou para ela falou com a enfermeira que ela era autista, a enfermeira perguntou se era contagioso. Então, assim, são coisas muito absurdas. Eu rio de desespero, viu, gente? O meu riso é de desespero. São coisas muito absurdas, então que isso para mim evidencia com muita clareza que a gente ainda está engatinhando, nós estamos ainda no ponto da informação. Se você for pensar naqueles 3 estágios que eu falei, nós estamos ainda na esfera da informação, que o conhecimento ainda a gente não atingiu, muito menos o sentimento. Porque quando a coisa se instala na esfera do sentimento, aí sim a mudança acontece, a transformação é possível e a mudança acontece. Eu concordo muito com você, Romélia, muito. E eu te digo que essa dificuldade, ela não é só das pessoas que estão longe do autismo, não. Elas também fazem parte do núcleo familiar, sabe? Ela também, essa dificuldade de entender o que é o autismo, né? Como é a pessoa autista, ela faz parte dos núcleos familiares. E eu vou te dizer assim, com muita tranquilidade do que eu vou falar, porque eu sei que isso passa na cabeça de um monte de pai e de mãe. Principalmente nos casos mais graves, mais severos, e principalmente quando os meninos não têm a vocalização, quando eles não falam, né? Primeiro que eles duvidam dessa capacidade de interpretação, de entendimento do que a gente está falando, né? E do que está se passando, e isso não é verdade. E as pessoas precisam entender que a dificuldade do autista está na comunicação, né? Não é que ele não sabe o que está acontecendo, ele sabe muitas vezes o que está acontecendo.
algumas vezes, sutilezas, né, a Gabi, eu acho que entende muito. Gabi, às vezes eu falo algumas coisas com a Gabi, quando a gente está conversando, que eu mudo, e quando eu vejo, ela entendeu. Eu falo, opa, eu acho que acho que a Gabi entenderia melhor se eu falasse dessa forma, né? Piada, sutileza, a gente sempre tem que chamar atenção para essas questões, que são expressões faciais, que são coisas que são difíceis para eles codificarem, né? E muitas vezes, nos casos dos meninos mais graves, as famílias e a sociedade também, né? Todos, né? Ignoram que aquele menino, aquela pessoa, ela entende o que está sendo falado. Então, não se direciona a ela, né? Não dá oportunidade para ela se manifestar. E quando é autismo leve, eles duvidam da capacidade intelectual da pessoa. E isso é muito triste, sabe? Pensa numa situação, né, que igual vocês passaram, não precisa disso. Precisa entender o que é, perguntar, né? Eu acho que, igual eu falei com vocês, vamos conversar, quer fazer a live? O que eu preciso para poder fazer isso acontecer com vocês? Né? Eu acho que é uma troca, ninguém precisa saber de tudo, mas a gente tem a possibilidade de perguntar, né? E aí a Gabi ter a liberdade de dizer, eu não estou te entendendo. Eu não consigo entender o que você está querendo falar para mim, sabe? E a gente conseguir entender o que é o autismo e entender e traduzir isso de falar de outra forma. Às vezes só falar de outra forma dá a possibilidade dela se comunicar muito bem, como ela está fazendo aqui, né? Eu vejo pelo Pedro, o Pedro tem muitas dificuldades na comunicação, muitas. Ele fala de tudo, mas ele não consegue fazer esse diálogo que a gente está fazendo aqui. E uma das coisas que mais me emocionou o ano passado foi a primeira vez que ele disse para mim que estava passando mal. Então, assim, ele conseguiu, e eu vi um esforço sobrenatural, até assim, do rosto, do corpinho dele, de conseguir me dizer que ele estava sentindo mal. Então, eu imagino quanto seja difícil para vocês, né, se comunicar. E se você não tem espaço, você não vai querer se comunicar, né? Então, eu acho essa sua fala, Romélia, de extrema importância, sabe? Para que a gente veja a Gabi, para que as pessoas entendem que o que ela precisa é de suporte, né? O que ela precisa é de um suporte, mas que ela é um ser humano como qualquer outro, com dificuldades que qualquer outro pode ter. Então, assim, eu fico muito, muito feliz de poder mostrar para as pessoas a Gabi, de conversar e mostrar tudo que eu vejo de bom nela e a sua luta. Porque você lutou muito antes da gente, sabe, Romélia? O dia que eu encontrei com a Flávia, eu falei com a Flávia assim, Flávia, eu tenho tanta admiração por você e eu nem te conheço. E a mesma coisa eu digo para você, Romélia, porque eu venho de um tempo onde a gente já tinha leis, onde algumas coisas começavam a acontecer, né? Começava a se falar, e mesmo assim eu tive pouquíssimo apoio, né? Eu fui a primeira mãe de autista, para mim, do mundo, né? Do meu mundo. Para mim, eu não conhecia ninguém. Então, assim, ouvir você, Deleia, ouvir a Flávia, ouvir a Elzinha, para mim é de uma... Eu tenho tanta emoção e tanto orgulho de vocês, porque vocês vieram de uma fase, os meninos são adultos hoje, e vocês vieram de uma fase onde eles tinham muito pouco de informação, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão a vocês que vieram, né, na nossa frente, que lutaram essa batalha antes de nós e que vem lutando com a gente, que a gente possa fazer essa história diferente com informação. Eu acho que é o principal, né? A gente conseguir entender as barreiras de acessibilidade para qualquer pessoa que tenha qualquer dificuldade. Não precisa ter um CID, né, para dizer que aquela pessoa tem uma dificuldade para fazer qualquer coisa. Então, assim, que essas barreiras sociais sejam retiradas. A gente só precisa disso, né? Só disso é muito, mas é muito pouco que a gente pode, é muito pouco que se precisa fazer, né? Se a gente for pensar em
eu não sei como colocar a palavra agora, nesse momento, que a quimioterapia está me comendo, mas o que eu queria dizer assim, é uma coisa simples, mas que é de uma grandeza enorme, de uma importância social enorme, né? Ô, Dani, você me fez lembrar, se me permite, uma coisa que existem muitos mitos, né? Principalmente pelo fato da gente não conhecer bem, das pessoas não conhecerem bem com o que estão lidando, então vão criando vários mitos. Então, um deles que eu vi, que a Gabi me ajudou a ver e a desbancar, de que o autista ele não vai avançar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do amadurecimento, ele avança em outro tempo, em outros tempos, mas avança. A Gabi, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, ela entendia tudo ao pé da letra. Hoje ela consegue entender um pouco melhor ironia, uma indireta, uma piada. Você não precisa explicar tanta piada mais para ela. Então, a gente percebe esse avanço no ritmo deles, mas quem é que não tem o seu próprio ritmo, né? Todos nós temos os nossos próprios ritmos. E o importante é focar nas habilidades, né? Quando a gente descobre as habilidades, focar nas habilidades e não nas dificuldades. Falo muito isso para a Gabi sempre, porque ela cresceu com muito complexo, com muita dificuldade, porque sempre foi sofreu muito bullying, muita agressão simbólica, né? Muita coisa que criou diversos traumas, agravando uma situação que já existia, né? Sim. E ela teve muitas dificuldades acentuadas, agravadas por conta dessa incompreensão, né? Desses mitos todos que rondam a questão do autismo, né? Até hoje tem muita coisa que eu não começo porque eu acho que eu não vou ser capaz, por exemplo. A gente são feridas, né, Gabi? Ela fica machucado na gente, né? Peraí que tem uma perguntinha aqui. Ah, não, é só uma carinha e um sorrisinho para você. Tem muitos comentários. Seu tio Bernardino tá dizendo que você puxou ele em tudo, que seu cabelo tá verde porque você ainda não amadureceu. Ó, a Ana tá falando aqui, ó. Ela precisa de suporte, mas por outro lado, e será o suporte de muitos. Parabéns, futura psicóloga. Você fará diferença na vida de muitos. Tem gente dando. A Tuane falando ei. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui. Ó, a Gabi. A Gabi tem uma maturidade emocional e intelectual inimagináveis até há pouco tempo. Eu acho que é bem isso, né? Eu vi um desenvolvimento do Pedro quando ele começou a ficar, né? Ele está com 14 anos hoje, mas de 11 para 12 anos, eu vi o Pedro mudar muito, sabe? E com a minha doença, o Pedro amadureceu muito, é muito bonitinho ver o quanto eles se reinventam, né? E eu acho que é bem isso que você fez, sabe, Gabi? Você pegou tudo isso que aconteceu com você e fez uma história linda. E eu tenho certeza que ela vai ser mais bonita ainda, né? Acho que tem muita coisa ainda para você mostrar para gente. E tem muita coisa para você mostrar para os próprios autistas. Eu falo que quando a gente dá a oportunidade, né, de ver alguém que passa pela mesma coisa que a gente, é muito bom e é muito gratificante você olhar e falar assim, poxa, é possível, né? É possível, eu vou tentar, eu vou... E que se não der, a gente busca outro caminho, né? Mas eu acho que o principal é a gente não desistir dos nossos sonhos. Que a gente consiga... criar estratégias para que o sonho aconteça. Às vezes ele não pode ir por esse caminho, mas por aqui. Ele vai ser um pouquinho mais longo, mas vai, não é? E aí, falando de sonho, qual é o seu maior sonho, Gabi? Como eu te falei, um dos meus maiores sonhos é conhecer Nova York. Ai, que chique, ela é muito luxuosa. Mas profissionalmente me formar em psicologia, para poder ajudar outras pessoas.
ficar fluente em inglês, tanto na fala quanto eu já sou assim na leitura e na audição, né? Por causa do meu é, da minha hipersensibilidade auditiva. Sim. Eu já consigo ver série sem legenda, por exemplo. Entendo. É, que inveja, Gabi. Ela é muito aqui. Você não tem um sonho de cuidar de sua mãe, não? Tomar conta de sua mãe, não? Eu cresci a ter esse sonho aí. A minha mãe, quando eu vou vender, mandar, ela fica querendo começar. Tá vendo? É isso aí, Gabi. Que delícia, que bate-papo. E agora eu queria saber, assim, nossa última pergunta. Nós fizemos quase 1 hora de live, Gabi. Fizemos 50 minutos já. Tá vendo como é que passou rapidinho? Eu queria saber, Gabi, qual que foi a sua maior dificuldade até agora? Até agora foi conseguir um diagnóstico, né? E para mim a característica que mais me incomoda é a hipersensibilidade, que é demais, né? Então até hoje eu sofro muito com foguete, então eu detesto Ano Novo por causa disso. Essa é uma das políticas públicas que a gente precisa começar a lutar na nossa cidade, porque é bem difícil e eu sei o quanto isso machuca vocês, né? Eu já falei algumas vezes sobre os fogos de artifício, já falei, é sempre um assunto muito polêmico, mas a gente precisa aprender a respeitar, né? E a hipersensibilidade, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais difíceis do autismo, né, Gabi? Quando eu vou, assim, fazer alguma coisa no micro-ondas, por exemplo, eu nem deixo ele apitar, que o barulho para mim é insuportável. O Pedro fica esperando, porque aí ele tem a previsibilidade de que vai acabar. Aí ele fica ali, paradinho, esperando. Mas a hipersensibilidade deles foi um dos motivos, assim, de muitos desafios nossos. Muitos, muitos mesmo. E aí a gente entra, né, na integração sensorial, na necessidade de se trabalhar esse sensorial e aos pouquinhos ir melhorando. Mas enquanto isso, é o que eu sempre falo, se numa cidade que a gente pouco consegue tratamento, né, nas redes públicas, né, a gente precisa respeitar o outro quando a gente não dá o tratamento que a gente deveria dar. Então, eu sempre falo dessa questão da sensibilidade, que muitos meninos sofrem e a gente precisa realmente fazer uma política pública com relação a esses barulhos, né, na cidade. O Pedro, ele tanto tem a sensibilidade como ele acaba virando um hiperfoco. Então, por exemplo, a gente foi na casa de um casal amigo que morava bem do ladinho da igreja. E a gente pegou um dia que o sino repicava muito. Até hoje, o menino repica o sino. Isso deve ter uns 2 anos. Aí ele pega a vassoura, ele pega um palitinho, qualquer coisa e faz o repique do som. E ele bate na janela e faz o som do sino, ouve na coisa. Mas eu acho, né? Aí o que eu olho no comportamento dele. Eu acho que ele busca esses estímulos sensoriais para se aliviar, sabe? Porque aí ele fica como se fosse eu conheço esse som e eu sei o que ele vai produzir depois, entendeu? Aí ele vê procissão, vê sino, cada dia ele inventa uma coisa aqui, Silvana sabe, pega cabo de vassoura para virar sino, virou sineiro, enfim. Mas eu tô contando essa história só para ilustrar que realmente, assim, os sinos, os fogos, né, a questão do calor, do frio, tudo isso mexe muito com o autista. As mães sempre relatam no verão que os meninos dão problema. E no inverno eles ficam sem sapato, sem roupa, né? Não querem colocar agasalho porque o tecido incomoda. Então, assim, essas questões sensoriais são as primeiras coisas que a gente começa a falar com as famílias sobre os gatilhos para a crise, né? Porque às vezes ele não consegue verbalizar que aquilo está incomodando ele. Gabi, eu tô apaixonada, minha filha. Tô muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Espero que essa troca possa acontecer mais vezes.
que você venha trazer mais informação, porque através de vocês, isso é uma coisa que eu sempre digo, através de vocês eu consigo entender o meu filho. Sabe? Quando você fala para mim, eu não gosto do som do foguete, eu consigo entender o que acontece com meu filho nesse momento. Então, assim, essa troca sua com a gente, né? A sua mãe tem esse privilégio de estar aí pertinho, mas muitas de nós não temos, né? Os meninos, às vezes os meninos são mais graves, são não oralizados. Então, isso tudo explica muita coisa e faz muito a gente entender sobre o autismo. E faz tanto para quem estuda, que foi o caminho que eu resolvi seguir, porque eu me apaixonei pelo autismo, não só porque eu sou mãe, mas eu me apaixonei pelo autismo, mas faz uma mãe que tem outra profissão, que não escolheu estudar o autismo, entender o que acontece. Então, muito obrigada, Gabi. Muito, muito, muito obrigada por essa possibilidade de te ouvir, né? Que a gente consiga fazer isso mais vezes. Romélia, não tenho palavras para te agradecer por essa filha linda, né? Pela experiência de estar aqui com você. Muito, muito obrigada por tudo, assim, do dia de hoje. Eu já estou mais fraquinha, mas eu estou muito, muito emocionada. Obrigada, obrigada mesmo por vocês terem topado. Ô, Dani, eu posso só falar uma última coisa, um último caso? A gente tem tempo. É o último que eu acho que fecha bem tudo que nós estamos falando aqui, que isso que você falou é fundamental, né? Por meio de autistas como a Gabi, capazes de verbalizar, capazes de uma compreensão, de uma autocompreensão, autoconhecimento, isso tem um valor imenso para ajudar a entender aqueles que não têm essa habilidade, ou ainda não têm, né? Porque podem vir a ter. Então, isso é um auxílio valiosíssimo que a Gabi pode prestar, e eu tenho muito orgulho que ela tem aprendido e tem feito isso muito bem, né? Inclusive, a psicologia virou um hiperfoco meu também. Ah, que delícia! Então, assim, um recado assim, que eu gostaria de dar para as famílias, para as mães e pais que lutam em favor de seus filhos autistas, primeiro, a gente só avança, a gente só vai conseguir alguma coisa pela via do afeto, não há outra. Só o amor constrói, isso não é clichê, não. Isso é a mais pura verdade, né? Então, é só com muito amor no coração que a gente vai dar conta de vencer as dificuldades, de se perdoar, porque eu senti uma culpa enorme quando eu recebi o diagnóstico da Gabi. Eu sentei no meio-fio em Belo Horizonte com o laudo na mão e chorei feito uma criança, pensando no monte de erro que eu tinha cometido, tentando criar a Gabi como as outras crianças que não tinham o transtorno que ela tinha, né? Então, aquilo me afetou profundamente. Eu tive que trabalhar muito comigo mesmo para me perdoar e para continuar a seguir olhando para frente, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante lembrar sempre, que ser autista é só um outro jeito de ser humano. É só mais um entre tantos jeitos possíveis de ser humano, né? A gente não pode esquecer disso. E quem me ensina muito essas coisas é a Gabi, para você ver como a vida é. A Gabi, ela tem uma inteligência muito refinada, ela tem um senso de humor e ela tem uma sensibilidade muito profunda. Gabi, um dia, olha só o que a Gabi me perguntou. Ela virou para mim e falou assim: mãe, se fosse me dada, todo mundo sabe, ou se não sabe, é bom saber que autismo não tem cura, né? A pessoa é autista, ela nunca vai deixar de ser autista. Gabi falou para mim: mãe, se fosse me dada a possibilidade de deixar de ser autista, você gostaria que eu deixasse? Olha que pergunta difícil de responder. Se eu digo que sim, ela poderia pensar assim: então você não me aceita como eu sou. Se eu digo não, então você não quer que eu melhore, né? Poderia. O sim ou não é muito difícil, né? Sim. Eu achei a pergunta assim de uma profundidade, de uma sensibilidade, de uma inteligência enorme. Mas aí eu tive a presença de espírito na hora de devolver para ela a pergunta: o que você gostaria? Ela falou assim:
eu não quero deixar de ser autista. Então, pronto, está resolvido, está tudo certo. É assim que nós vamos ser, é assim que nós vamos seguir a nossa viagem nesse mundo. Né? É isso. É bem muito obrigada. Você já fez o seu fechamento. Eu agradeço muito. Também, para mim, foi muito bacana estar aqui conversando com você, te conhecer ainda aqui online, mas se Deus quiser, em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. Muito em breve. Muito. Para nós é uma emoção muito grande também estar aqui conversando sobre essas coisas. E em breve seu cabelinho vai estar assim também, porque o meu já esteve assim, igual está. Já estou toda espetada. Em breve. Muito obrigada. Boa noite. Pessoal, boa noite. Eu vou deixar, se depois a Gabi quiser, deixar aqui a página dela, onde ela mostra os trabalhos dela. Depois a gente conversa. Se ela quiser deixar aqui, eu vou deixar registrado. Gabi, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui durante todo esse tempo. Tem um monte de gente aqui ainda. Tem só um recado aqui. Como a avó disse... Peraí. A Gabi é nossa. Queremos ela do jeito que é. Nosso presente, exatamente, Gabi. E que presente. Romélia, obrigada por nos ensinar tanto. Gabi, obrigada. Obrigada, viu? Um beijo grande para vocês. Boa noite. Bom restinho de feriado. Pessoal, segunda-feira a gente vai falar sobre autismo feminino. E aí a gente começa a desmistificar um monte de coisa do autismo feminino. Por que as meninas ficam subdiagnosticadas? Com a doutora Juliane às 19 horas, tá bom? Um beijo, pessoal. Um beijo, Romélia. Um beijo, Gabi. Obrigada. Obrigada. Boa noite.